Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse feito as coisas de outra maneira. Talvez tivesse gritado a verdade no momento em que a descobri, ao invés de viver com esse peso silencioso em meu peito. Mas há coisas que, simplesmente, não podemos mudar. Há segredos que, uma vez desenterrados, nos marcam para sempre. Eu sou Amanda Collins, e hoje, depois de uma vida inteira, vou contar a vocês algo que vai mudar tudo. Algo que, até agora, guardava apenas para mim. Era uma manhã quente de verão em Denver, em 1965. Uma daquelas manhãs em que o calor parece ondular sobre o asfalto e o tempo se arrasta devagar, como se a cidade estivesse com preguiça de acordar. Eu tinha apenas 10 anos, mas o que aconteceu naquele dia me assombra até hoje, como uma fotografia desbotada que se recusa a desaparecer. As lembranças daquele dia são feitas de sensações. As risadas da minha irmã mais nova, Sarah, ecoando pela casa, o cheiro de pão de canela que minha mãe assava, e o som do rádio tocando aquela música que me fazia sentir diferente. Eu me lembro perfeitamente. A música era Yesterday dos Beatles. Na época, eu não sabia a grandeza daquele som, não entendia a fama daqueles rapazes de Liverpool. Eu sabia apenas que a melodia me causava uma melancolia que, até então, eu não compreendia. Uma tristeza suave, que parecia falar de perdas que eu ainda não tinha vivido. Mal sabia eu que, em poucas horas, aquela canção se tornaria a trilha sonora do dia em que minha vida se partiu. Foi naquele verão que meu pai desapareceu. E, com ele, um segredo que eu jamais poderia imaginar. Em 1965, o mundo estava em ebulição. As televisões ainda eram de tubo, caixas enormes de madeira, e os carros pareciam naves espaciais de metal reluzente. As conversas nas ruas giravam em torno da Guerra Fria, da corrida para levar um homem à Lua, dos protestos pelos direitos civis. Mas, para uma menina de 10 anos, nada disso importava. O que importava era o calor do verão, o sabor do sorvete e a presença sólida do meu pai. Um homem que, para mim, era sólido como uma rocha, um porto seguro. E que, de um dia para o outro, simplesmente, sumiu. Eu estava na sala de estar, montando um quebra-cabeça com a Sarah, quando minha mãe entrou. Sua expressão era tensa. O sorriso que sempre habitava seu rosto havia desaparecido. Ela estava segurando um pequeno pedaço de papel. Eu nunca tinha visto aquele olhar antes. O tipo de olhar que você só vê quando algo realmente ruim está prestes a acontecer. Ela me pediu para ir ao seu quarto. Ao entrar, o cheiro de lavanda que sempre me acalmava pareceu pesado, denso. Ela me mostrou o bilhete. Era uma carta, ou melhor, um fragmento, que havia sido deixado no bolso do casaco de trabalho do meu pai. Amanda, ela disse, a voz trêmula, preciso que você entenda. O que está acontecendo aqui vai mudar tudo. E preciso que você seja forte. Na carta, escrita com a caligrafia apressada do meu pai, havia apenas uma frase. O segredo está embaixo do piso da cozinha. Depois daquele bilhete, eu nunca mais vi meu pai. A polícia veio, fez perguntas, mas concluiu o que sempre concluíam em casos assim. Um homem cansado da vida, que decidiu abandonar a família. Minha mãe nunca mais tocou no assunto. Ela se fechou em uma tristeza silenciosa, e a casa, antes cheia de risadas, se tornou um lugar de sussurros. Mas eu sabia que tinha algo mais. E aquela frase, o segredo está embaixo do piso da cozinha, ecoou em minha mente por dias, semanas e anos. O que havia ali, sob as tábuas de madeira que pisávamos todos os dias? A curiosidade me consumia, mas o medo, o olhar da minha mãe, me paralisava. Até que, numa tarde, quando minha mãe e Sarah haviam saído, eu não aguentei mais. A curiosidade foi mais forte. E foi lá,
naquele espaço escuro e empoeirado, que encontrei o primeiro pedaço de algo que nunca deveria ter sido revelado. Não posso continuar a história sem antes descrever o peso daquele momento. Não se tratava apenas de curiosidade infantil. Era uma necessidade, uma busca pela peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Aquele segredo era a única conexão que me restava com meu pai. A cozinha era o coração da nossa casa, mas naquele dia, parecia um lugar estranho e silencioso. O piso de linóleo, um pouco gasto perto da pia, escondia tábuas de madeira por baixo. Eu peguei um pé de cabra pequeno da caixa de ferramentas do meu pai. O barulho da ferramenta forçando a madeira me fez tremer. Cada estalo era como quebrar uma promessa, como invadir um espaço sagrado. Quando finalmente levantei as tábuas, o cheiro de terra úmida e madeira velha tomou conta de minhas narinas. E lá estava ela. Não era um tesouro, não era um cofre. Era uma caixa de madeira escura, envelhecida, com uma fechadura de ferro enferrujada. Um segredo guardado por anos, talvez até mais tempo do que minha própria vida. A caixa era simples, mas seu peso era assustador. Como se a madeira estivesse carregando o peso de uma vida inteira de mentiras. E a chave, eu sabia onde estava. Corri até o armário do corredor, onde minha mãe guardava o casaco de trabalho do meu pai. No fundo de um bolso, fria e solitária, estava a chave. Era a única coisa que eu tinha para abrir a porta da verdade. A chave era daquelas antigas, ornamentadas, como as que se viam nos filmes de mistério que passavam na TV. Lembrei-me de Casablanca, que minha mãe adorava assistir. E eu, pequena, sempre perguntava por que ela chorava quando Humphrey Bogart dizia sempre teremos Paris. Ela dizia que era sobre despedidas e coisas que não podemos ter naquele momento. Eu comecei a entender. Com as mãos trêmulas, eu girei a chave na fechadura. A caixa se abriu com um som surdo, como um suspiro. O que eu encontrei dentro me deixou sem palavras. Não eram cartas de amor, nem diários, como eu esperava. Eram fotos. Dezenas de fotos em preto e branco. Fotos do meu pai com uma mulher que eu nunca tinha visto. Uma mulher linda, com cabelos loiros e olhos tão azuis que pareciam brilhar mesmo na foto monocromática. Eles estavam juntos, sorrindo, abraçados. Mas não era o sorriso do meu pai. Era o sorriso de um estranho, um sorriso livre e despreocupado que eu nunca tinha visto em seu rosto. Atrás de cada foto, havia uma frase escrita à mão, palavras que pareciam um código. Onde as sombras se encontram, antes do fogo, a promessa da herança. Cada foto era mais perturbadora que a anterior. Quem era essa mulher? Por que meu pai guardava essas fotos com tanto cuidado? Eu senti uma pontada de ciúmes, a dor de uma possível traição. Mas era mais do que isso. Algo maior estava em jogo. E foi aí que, no fundo da caixa, encontrei a última peça. Um documento antigo, cuidadosamente dobrado, mas rasgado em várias partes. Ao desdobrá-lo, consegui ler o título: O Pacto da Herança Secreta de Denver. Naquele instante, eu soube. O desaparecimento do meu pai não era um abandono. Era uma fuga. E o segredo que ele deixou para trás não era sobre amor. Era sobre algo muito, muito mais perigoso. As fotografias eram como fragmentos de um espelho quebrado, cada uma refletindo um pedaço de uma vida que eu não sabia que meu pai tinha. A mulher dos olhos azuis tinha uma aura de mistério, um sorriso que era ao mesmo tempo cativante e perigoso. A cada olhar para aquelas fotos, eu me sentia mais desconectada da minha própria realidade. A primeira coisa que notei, além dos olhos dela, foi o local. Em várias fotos, eles estavam em um lugar que eu reconheci vagamente de histórias da minha mãe. A velha casa de campo que pertencia à nossa família antes de nos mudarmos para Denver. Mas como seria possível? A casa havia sido vendida após um incêndio,
anos antes de eu nascer. Meu pai sempre se recusava a falar sobre ela, dizendo que não gostava de recordar o passado. Agora eu entendia que não era tristeza que o impedia de falar. Era medo. Naquelas fotos, havia mais do que apenas rostos e sorrisos. Havia objetos antigos, uma máquina de escrever, um rádio de madeira, e uma cortina de veludo escuro que dava ao ambiente um ar de outra época, muito anterior aos anos 60. Algo naqueles detalhes fazia minha cabeça girar. De alguma forma, eu sabia que essa mulher estava ligada a algo que meu pai tentava esconder a qualquer custo. Com o coração batendo forte, eu peguei a última foto. E lá estava o choque. Não era uma foto de pessoas, mas de outro documento antigo, também rasgado, mas ainda legível. O título era Testamento e Acordo de Silêncio, Família Winter. Winter. O nome não me dizia nada, mas parecia importante. Porque meu pai guardava o testamento de outra família. E o que significava acordo de silêncio? Eu estava assustada e fascinada. A mulher dos olhos azuis, a casa de campo incendiada, a herança secreta, a família Winter, as peças estavam todas ali, mas formavam uma imagem que eu não conseguia compreender. Às vezes, me pergunto se eu teria sido mais feliz se nunca tivesse aberto aquela caixa. Mas a verdade, uma vez vislumbrada, não pode ser ignorada. Passei a noite inteira em meu quarto, com os pedaços do documento A Herança Secreta de Denver espalhados sobre a escrivaninha. Era como um quebra-cabeça macabro. Com cuidado, comecei a juntar os fragmentos. O papel era velho e frágil. Cada pedaço revelava uma palavra, uma nova peça do mistério. Propriedade. Disputa. Fogo criminoso. E a mais arrepiante de todas, assassinato. Como essas palavras se conectavam? O documento falava de uma antiga e valiosa propriedade em Denver, deixada como herança. E a mulher da foto, agora eu sabia seu nome, pois aparecia no outro documento, Catherine Winter. Ela não era apenas uma amante. Ela era parte de tudo aquilo. Enquanto montava o quebra-cabeça, lembrei-me de algo. A venda da nossa casa quando eu era adolescente. Sempre pensei que fosse por necessidade financeira. Mas e se fosse por outra razão? E se meu pai estivesse se livrando de propriedades, apagando rastros? Finalmente, depois de horas, consegui montar uma frase quase completa. A herança será transferida após a confirmação da morte de. O nome estava na parte rasgada. Meu coração disparou quando encontrei a última pista no canto do papel. Uma data. 3 de setembro de 1952. O que aconteceu nessa data? Algo me dizia que eu estava à beira de descobrir o maior segredo de todos. Mas a menina de 10 anos deu lugar a uma jovem assustada. Guardei tudo de volta na caixa e a escondi. Por anos, o medo me manteve longe da verdade. Os anos passaram. Eu me tornei uma mulher, uma bibliotecária, cercada por histórias dos outros, talvez para fugir da minha. Mas o segredo continuava lá, trancado na caixa e em minha mente. Até que, aos 35 anos, minha mãe adoeceu. Em seu leito, em um momento de delírio, ela sussurrou o nome: Thomas. Quem é Thomas, mãe? Perguntei. Ela abriu os olhos, assustada, e disse: o homem que seu pai matou. O mundo parou. Após o funeral da minha mãe, eu sabia que não podia mais fugir. A caixa foi aberta novamente. Com minhas habilidades de pesquisadora, mergulhei nos arquivos de Denver. Procurei pela data, 3 de setembro de 1952. E encontrei um pequeno artigo de jornal sobre um incêndio na antiga casa de campo da minha família. A causa foi acidental. Havia 2 mortes, um casal. Catherine Winter e seu noivo Thomas Sterling. Mas a reportagem mencionava um herói.
Um jovem empregado da fazenda que tentou salvá-los e saiu ferido. Seu nome, Richard Collins. O nome do meu pai. Meu pai. O herói. Que, segundo minha mãe, era um assassino. Continuei a cavar. Descobri que Thomas Sterling era o único herdeiro de uma imensa fortuna. Com sua morte, a herança iria para a parente mais próxima, uma prima distante. A não ser que ele tivesse uma esposa ou filhos. Catherine Winter era sua noiva. Se eles tivessem se casado antes do incêndio. E então, encontrei o que procurava. Um testamento escondido no arquivo de um advogado já falecido, cujas práticas eram notoriamente legais. O testamento de Thomas Sterling, datado do dia anterior ao incêndio. Nele, ele deixava tudo para sua amada esposa, Catherine. E, como testemunha, assinava Richard Collins. Meu pai. Eles haviam forjado um casamento. O plano era simples: casar no papel, herdar a fortuna após a morte acidental de Thomas, e dividir o dinheiro. Mas algo deu terrivelmente errado. Ou terrivelmente certo, para o meu pai. Eu sabia que as respostas estavam ali, mas uma sensação estranha me dizia para parar. Era como se eu estivesse quebrando algo sagrado. Mas era tarde demais. Enquanto eu passava os dedos pela página amarelada do testamento, uma foto caiu de dentro de um dos envelopes. Era uma foto de um homem. Não o homem que eu conhecia como meu pai. Era mais jovem, com um sorriso enigmático. Ele estava ao lado de Catherine Winter. O mais estranho é que o homem tinha os olhos do meu pai. O mesmo olhar. Ao olhar mais de perto, uma sensação de familiaridade me tomou. Era como se ele fosse meu pai mais jovem. Mas as datas não batiam. A foto era dos anos 40. Meu pai seria apenas um menino. Eu estava começando a perceber que toda a minha vida, tudo o que eu sabia, era uma mentira. Eu comecei a ligar os pontos. E se o homem na foto fosse o verdadeiro Richard Collins? E se o homem que eu conheci como meu pai, não fosse ele? E se, naquela noite do incêndio, não foi Thomas que morreu? E se foi o verdadeiro Richard Collins? E se meu pai fosse, na verdade, Thomas Sterling, o homem que todos pensavam estar morto? O homem que matou seu empregado, Richard Collins, assumiu sua identidade, forjou um casamento com Catherine para pegar a herança, e depois, por algum motivo, atirou da jogada e fugiu com o dinheiro, começando uma nova vida. Uma vida onde ele era um homem simples, um pai de família. Uma vida construída sobre um cadáver e uma fortuna roubada. O desaparecimento dele em 1965 não foi um abandono. Foi uma fuga. Alguém, talvez Catherine, o havia encontrado. O passado havia voltado para cobrar a dívida. Mas eu não sabia que, ao desenterrar essa verdade, eu havia acendido um farol. E que alguém, ligado a esse passado sombrio, estava observando todos os meus passos. Senti um arrepio na espinha quando percebi que, a cada movimento que eu fazia, eu estava sendo seguida. E quem quer que fosse, estava mais perto do que eu imaginava. O segredo não estava mais apenas no passado. Ele havia se tornado o meu presente. E o meu perigo. A revelação caiu sobre mim como uma laje de concreto. Meu pai. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que lia para mim antes de dormir, não era quem eu pensava. Ele era Thomas Sterling, um fantasma que usava o rosto de Richard Collins. A caixa de madeira, que antes continha um mistério familiar, agora guardava a prova de um crime, de uma vida roubada. E eu, ao abri-la, havia me tornado a guardiã desse segredo perigoso. A sensação de estar sendo observada, que antes era um arrepio passageiro, agora se tornou uma certeza aterrorizante. Quem mais sabia? Quem era a sombra que pairava sobre a minha descoberta? Seria Catherine Winter, a mulher dos olhos azuis,
voltando do passado para reivindicar o que era seu? Ou seria alguém ligado ao verdadeiro Richard Collins, buscando vingança pela vida que lhe foi tirada? O medo me impelia a agir. Fui até o antigo escritório do advogado que havia guardado o testamento, pensando que talvez ali, em meio à poeira e aos papéis esquecidos, eu encontrasse mais respostas. O lugar estava abandonado, com uma sensação de desordem no ar. Mas o que realmente me deixou arrepiada foi o fato de que as luzes estavam acesas, como se alguém estivesse lá apenas momentos antes da minha chegada. Com o coração acelerado, vasculhei as gavetas. Em uma delas, encontrei algo que me fez parar. Era uma carta, endereçada a mim, Amanda. A caligrafia era elegante, mas apressada. A carta dizia: "Você está se aproximando da verdade, mas cuidado. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina." O remetente era desconhecido, mas a assinatura parecia familiar, retirada das fotos que encontrei. C. Catherine. A confirmação de que ela, ou alguém agindo em seu nome, estava ciente de cada passo meu. Enquanto eu tentava processar a carta, ouvi um barulho na porta do escritório. Vi uma sombra se movendo rapidamente para fora do campo de visão. Corri para investigar, mas ao abrir a porta, não havia ninguém. Apenas o vazio da rua e, à distância, um carro preto estacionado. Alguém estava esperando por mim. O que estava em jogo agora era mais do que apenas segredos de família. Minha vida estava em risco. Eu precisava entender quem era Catherine Winter, não apenas como a cúmplice do meu pai, mas como a mulher por trás da ameaça. Mergulhei em minha pesquisa, usando todos os meus recursos de bibliotecária. Fui à Sociedade Histórica de Denver, um lugar onde o passado vive em microfilmes e arquivos empoeirados. Passei dias lendo jornais antigos, procurando por qualquer menção à família Winter. E o que encontrei foi a história de uma dinastia. Os Winter eram uma das famílias mais antigas e poderosas de Denver, com uma fortuna construída sobre mineração e ferrovias. Eram conhecidos por sua ambição, sua influência e por uma crueldade velada nos negócios. Eram intocáveis. Em um livro antigo sobre as famílias fundadoras da cidade, encontrei o que procurava. Uma pequena seção sobre um escândalo que quase destruiu os Winter nos anos 40. O livro falava de um pacto de silêncio, um acordo sombrio feito para encobrir um crime cometido pelo patriarca da família, um crime que, se revelado, destruiria o império deles. O livro não dava detalhes, mas as entrelinhas sugeriam que a prova desse crime existia em algum lugar, uma herança secreta que poderia derrubar a todos. Catherine Winter, eu descobri, era a ovelha negra da família. Rebelde, idealista, ela desprezava a hipocrisia e a ganância dos seus parentes. Ela era a única que parecia querer que a verdade viesse à tona. E Thomas Sterling, o herdeiro que meu pai impersonava, era seu aliado, seu noivo. O plano deles estava se tornando claro. Eles não queriam apenas a herança de Thomas. Eles queriam usar o pacto como arma para expor e destruir a família Winter de dentro para fora. O incêndio de 1952 não foi apenas para forjar uma morte e roubar uma herança. Foi para destruir as provas do crime original dos Winter, que, segundo minhas pesquisas, estavam guardadas naquela velha casa de campo. Mas algo deu errado. E meu pai, ou melhor, Thomas Sterling, saiu de lá com uma nova identidade, o dinheiro da herança e, talvez, o próprio documento do Pacto de Silêncio. Minha investigação sobre os Winter me levou a um beco sem saída. A família era notoriamente discreta, e os registros públicos eram impecáveis. Mas eu encontrei uma brecha. Uma prima distante de Catherine, uma senhora chamada Eleanor, que havia sido deserdada por se recusar a participar dos negócios da família. Encontrei-a em uma casa de repouso tranquila nos arredores da cidade.
Eleanor era uma mulher frágil, com olhos que já tinham visto demais. No início, ela se recusou a falar. Mas quando eu mencionei o nome de Catherine e mostrei uma das fotos, seus olhos se encheram de lágrimas. Catherine. Ela sussurrou. Ela era fogo e luz. Queria queimar o mundo podre em que vivíamos. Ela e aquele rapaz, o Sterling, eles tinham um plano. Um plano para fazer justiça. Eleanor me contou sobre o pacto. Era um livro, um diário do patriarca Winter, detalhando todos os seus crimes: extorsão, sabotagem e até mesmo o assassinato de um concorrente. Aquele livro era o alicerce e a maldição da família. Catherine e Thomas planejavam usá-lo para libertar a si mesmos e expor a verdade. Mas eles subestimaram o mal que nossa família é capaz de fazer, disse Eleanor, a voz falhando. Depois do incêndio, todos pensaram que a história havia acabado. Mas os segredos, minha cara, têm raízes profundas. E sempre há alguém disposto a matar para mantê-los enterrados. Ela segurou minha mão. Suas veias eram como rios secos sobre a pele fina. Você tem os olhos do seu pai. Os olhos de Thomas Sterling. E isso é perigoso. O neto do irmão de Catherine, Julian Winter, é agora o chefe da família. Ele é mais frio e implacável do que o avô. Se ele souber que você está cavando, ele não hesitará em silenciá-la. Abandone isso, menina. Deixe os mortos em paz. O aviso de Eleanor chegou tarde demais. Ao sair da casa de repouso, o carro preto que eu já havia visto estava parado do outro lado da rua. Desta vez, um homem saiu dele. Ele era alto, vestia um terno caro e tinha os mesmos olhos azuis de Catherine Winter, mas os dele eram frios como gelo. Senhorita Collins, ele disse. Sua voz era calma, mas carregada de ameaça. Ou devo dizer, senhorita Sterling? Acredito que temos um assunto de família para discutir. Era Julian Winter. O medo paralisou minhas pernas, mas a raiva me deu voz. Eu não tenho nada para falar com você. Acho que tem, ele respondeu, com um sorriso que não alcançava os olhos. Seu pai, ou melhor, o homem que você conheceu como seu pai, roubou algo que pertence à minha família. Um documento. Um pequeno livro. Acredito que ele o tenha deixado para você. E eu o quero de volta. Ele se aproximou, e eu pude sentir a aura de poder e perigo que o cercava. Eu não quero machucá-la, Amanda. Mas entenda, aquele livro é a chave para o legado da minha família. Um legado que eu protegerei a qualquer custo. Você tem uma semana para me entregar o que é meu. Caso contrário, terei que tomar medidas que nós dois lamentaremos. Ele se virou e entrou no carro, deixando-me na calçada, tremendo, com a certeza de que a busca pelo passado do meu pai havia se tornado uma luta pela minha própria sobrevivência. Eu estava encurralada. Julian Winter queria um livro que eu não tinha. Eu precisava entender o que aconteceu com Catherine depois do incêndio. Meu pai a traiu. Eles fugiram juntos. Minha busca me levou a registros bancários antigos. Encontrei uma conta secreta, aberta por Richard Collins um dia após o incêndio, com um depósito inicial maciço, a herança de Thomas Sterling. E, por anos, saques mensais foram feitos, sempre em pequenas quantias, de diferentes cidades, até 1965. O ano em que meu pai desapareceu. Mas havia outra trilha. Uma pequena transferência, feita apenas uma vez, para uma conta em nome de Ellen Smith. Seguindo essa pista, descobri o impensável. Catherine Winter não morreu no incêndio. Ela sobreviveu. Meu pai a enganou, pegou o dinheiro e o livro do pacto, e a deixou para trás, acreditando que ele a encontraria. Ela viveu o resto da sua vida sob um nome falso, em uma cidadezinha no interior, sempre olhando por sobre o ombro, paranoica e empobrecida.
Ela faleceu de causas naturais apenas 5 anos antes de eu começar minha busca. E, como Eleanor havia dito, ela era fogo e luz. Antes de morrer, ela deixou um último ato de desafio. Um diário, guardado com o antigo advogado, a ser aberto caso alguém da linhagem de Thomas Sterling aparecesse. Levei dias para conseguir acesso ao diário, mas quando finalmente o tive em minhas mãos, a história completa se revelou, nas palavras da própria Catherine. Ela escreveu sobre seu amor por Thomas Sterling, um homem torturado pela culpa de sua família. Escreveu sobre o plano desesperado deles de usar o diário do avô dele para expor a todos e começar uma nova vida. Escreveu sobre Richard Collins, o empregado, um homem pobre que eles contrataram para ajudar no plano, para ser uma testemunha. Mas, na noite do incêndio, tudo deu errado. O irmão de Catherine, o avô de Julian, apareceu. Houve uma luta. Richard Collins, o empregado, foi morto acidentalmente. Em pânico, Thomas e Catherine decidiram usar o corpo de Collins para forjar a morte de Thomas. Eles atearam fogo à casa para destruir as provas e escaparam. Mas a traição veio depois. Thomas, agora vivendo como Richard Collins, com medo e ganância, pegou todo o dinheiro e o diário do pacto e desapareceu, deixando Catherine sozinha e sem nada. Ele a traiu. O diário terminava com uma nota para mim, a filha que ela sabia que Thomas um dia teria. Ele roubou minha vida, mas me deixou a verdade. O livro que seu pai escondeu, o pacto, é a sua única arma. Encontre-o, use-o, faça a justiça que nunca tivemos. Agora tudo fazia sentido. Julian Winter não queria um livro qualquer. Ele queria a prova que poderia destruir sua família. E ele acreditava que meu pai o havia deixado para mim. O desaparecimento do meu pai em 1965 foi porque o pai de Julian o encontrou. Ele não foi morto. Ele conseguiu fugir mais uma vez, para proteger a mim e a minha mãe do legado de sangue que ele havia criado. O prazo de Julian estava acabando. Ele me ligou. O tempo acabou, Amanda. A casa da sua infância. Esta noite. Traga o livro. Eu sabia que era uma armadilha. Mas eu também sabia que a resposta final estava lá. A frase do meu pai. O segredo está embaixo do piso da cozinha. Ele não se referia apenas à caixa. Havia algo mais. Voltei àquela casa uma última vez. A mesma cozinha, o mesmo piso. Fui direto ao local onde encontrei a caixa anos atrás. Forcei as tábuas novamente, desta vez, procurei mais fundo. Havia um fundo falso. E lá dentro, envolto em um pano à prova d'água, estava ele. Um pequeno livro de couro preto, com as iniciais W gravadas em ouro. O pacto de silêncio da família Winter. Meu pai o havia escondido ali o tempo todo. A herança secreta não era dinheiro. Era a verdade. As luzes de um carro iluminaram a janela. Julian havia chegado. Eu estava com a arma mais poderosa de Denver em minhas mãos. Julian entrou na casa. Ele não estava sozinho. Mas eu estava preparada. O livro? Ele perguntou, a voz fria. Está aqui, respondi, segurando o diário. Mas ele não será seu. Não seja tola, Amanda. Você não tem ideia do poder que está segurando. Pelo contrário, eu disse, minha voz firme pela primeira vez. Eu sei exatamente o poder que ele tem. É o poder da verdade. E ele não pertence a você, nem a mim. Ele pertence a todos que sua família destruiu. O confronto foi tenso. Mas não foi violento. Foi uma batalha de vontades. Eu não ameacei expor o segredo. Eu propus um acordo. Um novo pacto de silêncio. Você deixará a mim e a minha irmã em paz para sempre, eu disse. A Fundação Drummond, que agora eu controlo, irá usar seus recursos para compensar, anonimamente, as famílias que a sua destruiu ao longo dos anos.
E este livro ficará comigo, como garantia. Se algo acontecer a nós, o mundo inteiro saberá a verdade sobre os Winter. Julian, um homem acostumado a ter todo o poder, ficou sem opções. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele viu em meus olhos a determinação de Catherine e a astúcia de Thomas Sterling. Ele aceitou. A história da minha família não terminou com uma grande explosão de justiça, mas com um acordo silencioso, um equilíbrio forçado. Eu não podia mudar o que meu pai fez, não podia apagar os crimes. Mas eu podia quebrar o ciclo de violência e medo. Hoje, a caixa de madeira está guardada em um cofre. Dentro dela, o diário dos Winter descansa. Não como uma arma, mas como um lembrete. Um lembrete de que as vidas que vivemos são construídas sobre as verdades que contamos e os segredos que guardamos. Meu pai viveu uma mentira para escapar do seu passado. Eu escolhi encarar a verdade para garantir o meu futuro. E, finalmente, depois de uma vida inteira, os silêncios que me assombravam encontraram a paz. O acordo com Julian Winter não me trouxe a paz que eu esperava. Ele me deu segurança, uma trégua na guerra que eu não pedi para lutar, mas a um custo alto. O silêncio. Eu havia trocado a ameaça iminente por uma vida de vigilância silenciosa. O livro de couro preto, O Pacto dos Winter, agora repousava no cofre da Fundação Drummond, não mais como uma pista, mas como uma arma de dissuasão mútua. Uma bomba que nenhum de nós ousaria detonar. Minha vida mudou. Eu assumi a presidência da Fundação, não mais como a herdeira ingênua, mas como uma estrategista. A nova missão, que chamei de Projeto Reparação, começou a operar nas sombras. Usando os vastos recursos da fortuna do meu pai, a fortuna de Thomas Sterling, começamos a identificar as famílias que foram vítimas do Império Winter ao longo de décadas. Não podíamos devolver vidas ou apagar a dor, mas podíamos oferecer um futuro. Financiamos bolsas de estudo para os descendentes, quitamos dívidas de pequenos negócios que eles levaram à falência, criamos fundos anônimos para tratamento de saúde. Cada ato era uma pequena pedra que eu colocava sobre o túmulo do passado, tentando construir algo bom sobre as ruínas. Mas o silêncio tinha um preço pessoal. Minha irmã, Sarah. Ela via a mudança em mim, a seriedade em meu olhar, a distância que às vezes se instalava entre nós. Ela não entendia por que eu havia me tornado tão obcecada com a filantropia direcionada, como eu chamava. Você parece outra pessoa, Amanda. Ela me disse uma noite, durante um dos nossos raros jantares. Desde que a mamãe se foi, você carrega o mundo nos ombros. O que aconteceu naquela busca pelo passado do papai? Você nunca me contou o que descobriu. Como eu poderia contar? Como eu poderia dizer a ela que nosso pai era um assassino e um ladrão que viveu uma mentira? Que nossa vida inteira foi financiada por um crime? Que nossa tia-avó, a quem mal conhecíamos, fazia parte de uma conspiração de silêncio? A verdade a destruiria. Então, eu menti. Eu descobri que ele estava infeliz, Sarah, e que fez escolhas ruins. É melhor deixar o passado descansar. Cada mentira era uma facada em meu próprio peito. Eu a estava protegendo, mas ao mesmo tempo, construindo um muro entre nós, um muro feito do mesmo silêncio que definiu a vida do nosso pai. Eu vivia em constante alerta, sabendo que Julian Winter, embora cumprisse sua parte do acordo, mantinha-me sob vigilância. Às vezes, eu via o mesmo carro preto estacionado a quarteirões de distância do meu escritório. Não era uma ameaça. Era um lembrete. Um lembrete de que o passado não estava morto, apenas adormecido. A paz frágil durou quase 2 anos. Eu me acostumei com a rotina, com o peso do meu segredo. Até que, em uma manhã chuvosa, uma carta chegou ao meu escritório. Sem remetente, com o selo postal de uma cidade pequena e desconhecida no Colorado. Dentro,
Havia apenas um recorte de jornal antigo, de 1966, um ano após o desaparecimento do meu pai. A notícia falava de um forasteiro misterioso que havia chegado à pequena cidade de Wakaven. Um homem sem passado, que se apresentava como David. Ele viveu ali por alguns meses, trabalhando como carpinteiro, até desaparecer novamente, sem deixar rastros, após um estranho incidente em que impediu um assalto, mostrando uma habilidade de luta que não condizia com a de um simples artesão. Mas não foi a história que me gelou. Foi a pequena foto que acompanhava o artigo. Desfocada, granulada, mas inconfundível. Era ele. O rosto do meu pai, mais velho, com a barba por fazer e um olhar assombrado que eu conhecia tão bem. Alguém sabia. Alguém estava me enviando pistas, brincando comigo. Seria Julian, testando os limites do nosso acordo. Ou seria um fantasma diferente, um que eu não havia previsto. A carta era um eco do passado, um sussurro na escuridão, me dizendo que a história ainda não havia terminado. Oakhaven. O nome não me saía da cabeça. Eu sabia que era uma armadilha. Sabia que deveria ignorar. Mas a imagem do meu pai, a possibilidade de saber o que aconteceu com ele depois que ele fugiu de nós, era uma isca forte demais para resistir. Pela primeira vez desde o confronto com Julian, eu decidi, mais uma vez, caçar os fantasmas do meu pai. Eu não podia ir sozinha. E não podia mais mentir para Sarah. A ameaça não era mais apenas sobre o passado, era sobre o nosso presente. Naquela noite, eu a chamei para a biblioteca da nossa antiga casa, o lugar onde a verdade estava guardada. Com a caixa de madeira sobre a mesa entre nós, eu contei tudo. Comecei com a carta do meu pai, as fotos, a descoberta sobre o incêndio, a troca de identidades, o pacto dos Winter e o confronto com Julian. Eu não poupei detalhes, por mais dolorosos que fossem. Sarah ouviu em silêncio, seu rosto passando por todas as fases do choque, negação, confusão, raiva e, finalmente, uma profunda tristeza. As lágrimas escorriam por seu rosto, não apenas pela imagem do pai que havíamos perdido, mas pelo homem que nunca havíamos conhecido. Então, nossa vida inteira, ela sussurrou, foi uma mentira. Foi uma vida construída sobre uma mentira, Sarah. Mas o amor que ele nos deu, eu acredito que foi real. Foi a única coisa verdadeira que ele tinha. Eu disse, minha própria voz embargada. E agora? Ela perguntou, secando as lágrimas, mas com um novo fogo em seus olhos, um fogo que eu reconheci em mim mesma. O que essa carta significa? Ele está vivo. Eu não sei, admiti. Pode ser uma armadilha de Julian. Ou pode ser uma pista real. Mas eu vou descobrir. E eu não quero que você fique aqui, desprotegida, se algo acontecer comigo. Naquele momento, o muro entre nós desabou. Sarah se levantou e me abraçou. Você não vai sozinha, ela disse com uma firmeza que me surpreendeu. Você carregou esse fardo por muito tempo, Amanda. Agora, é o nosso fardo. Se vamos caçar o fantasma do nosso pai, vamos fazer isso juntas. Pela primeira vez, eu não estava sozinha no labirinto. E, juntas, éramos mais fortes. Nossa viagem para o Wakaven foi tensa. Sarah e eu, agora unidas pelo peso da verdade, seguimos a trilha fria de um homem que viveu fugindo. Na pequena cidade, que parecia parada no tempo, encontramos pessoas que se lembravam do David. Um carpinteiro quieto, um homem gentil, mas com uma tristeza nos olhos que ninguém conseguia decifrar. Descobrimos que ele havia partido da cidade após o incidente do assalto, com medo de que sua foto no jornal local pudesse atrair a atenção errada. Mas ele deixou algo para trás. A dona da pensão onde ele morou, uma senhora agora muito idosa, nos entregou uma caixa que David havia lhe pedido para guardar,
dizendo que um dia sua família viria buscar. Dentro da caixa, não havia dinheiro, nem confissões. Havia apenas uma série de cartas, nunca enviadas, endereçadas a mim e a Sarah. Em cada uma, escrita ao longo de anos, ele contava fragmentos da sua vida em fuga. Contava sobre a culpa que o consumia, sobre o amor que sentia por nós, e sobre o medo constante de que os Winter ou o passado o encontrassem e o usassem para nos atingir. A última carta era a mais recente e a mais chocante. Nela, ele confessava que o pacto dos Winter não era o único segredo que ele roubou. Havia algo mais. Uma prova de que o irmão de Catherine, o avô de Julian, não era o único monstro na família. O próprio patriarca, o autor do pacto, estava envolvido em crimes contra o Estado, traição durante a guerra. Uma verdade que, se revelada, não apenas destruiria o nome dos Winter, mas causaria um escândalo nacional. Eu nunca poderia usar isso, ele escreveu. Mas guardei como minha última apólice de seguro. Está escondido no único lugar onde nunca pensariam em procurar. Se vocês estão lendo isso, é porque algo deu errado. A chave é o nome da sua avó. E, no fundo da caixa, havia uma chave de cofre de banco e um endereço. Um banco em Zurique, na Suíça. Meu pai não era apenas um fugitivo. Ele era um mestre estrategista, sempre um passo à frente de seus inimigos. A viagem à Suíça foi um risco calculado. Deixamos Arthur no comando da fundação, com instruções claras. Se não voltássemos em uma semana, o pacto dos Winter deveria ser entregue à imprensa internacional. Era a nossa própria apólice de seguro. No cofre do banco em Zurique, encontramos o que meu pai havia escondido. Documentos, microfilmes, provas irrefutáveis dos crimes de traição da família Winter. Era uma bomba atômica. Julian Winter queria o diário do avô para enterrar os pecados da família. Meu pai havia guardado a arma que poderia aniquilar o nome deles para sempre. Voltamos para Denver. O confronto final não foi em uma mansão escura, mas na sala de reuniões da Fundação Drummond. Fria, impessoal e em nosso território. Julian Winter veio, esperando uma negociação sobre o pacto. O que ele encontrou foi o fim do seu império. Isto não é mais sobre o diário do seu avô, Julian, eu disse, colocando os documentos de Zurique sobre a mesa polida. Isto é sobre o fim do jogo. Sarah, ao meu lado, continuou. Nós não vamos expor isso. O escândalo seria grande demais, e pessoas inocentes seriam atingidas. Em vez disso, a família Winter vai, discretamente, transferir 80% de seus ativos para um fundo de reparação internacional gerenciado por uma entidade neutra na Suíça. Vocês manterão seu nome, mas perderão seu poder. Para sempre. O rosto de Julian ficou pálido. Ele estava derrotado. A guerra silenciosa que durou décadas, que destruiu tantas vidas, terminou ali, naquela sala, não com um tiro, mas com a assinatura de um contrato. Nunca soubemos o que aconteceu com nosso pai. As cartas pararam de ser escritas há alguns anos. Talvez ele tenha encontrado paz em algum lugar remoto, vivendo sob outro nome. Ou talvez o passado finalmente o tenha alcançado. Deixamos de procurá-lo. Sua história, para nós, terminou com aquele último ato de proteção. Hoje, a Fundação Drummond continua seu trabalho, e Sarah é minha parceira em tudo. O segredo que nos separou, no fim, foi o que nos uniu de forma inquebrável. A caixa de madeira ainda está guardada, mas não em um cofre. Está em minha estante, ao lado de uma foto do homem que conhecemos como nosso pai. Não o herói, não o vilão, mas um homem complexo, falho, que fez escolhas terríveis, mas que, à sua maneira distorcida, nos amou. Eu não vivo mais no silêncio do medo. Vivo na paz de saber que reescrevemos nosso legado. Não somos definidas pelos pecados do nosso pai,
mas pela força que encontramos para corrigi-los. A herança secreta da nossa família não era o dinheiro ou a verdade. Era a resiliência. E essa, finalmente, é uma herança da qual podemos nos orgulhar. Passaram-se 3 anos desde o confronto com Julian Winter. 3 anos de uma paz frágil, construída sobre um pacto de silêncio. A vida, para o mundo exterior, parecia ter voltado ao normal. Para mim, no entanto, cada dia era um ato de equilíbrio. Eu me tornei a administradora de segredos, a guardiã de uma verdade que poderia incendiar um império. A Fundação Drummond, sob minha direção e de Sarah, floresceu. O projeto Reparação tornou-se o coração do nosso trabalho. Silenciosamente, nas sombras, nós reconstruíamos o que a ganância dos Winter havia destruído por gerações. Financiamos escolas em bairros operários que eles exploraram, criamos hospitais em comunidades cujas terras eles roubaram e oferecemos bolsas de estudo para os descendentes das famílias que eles levaram à ruína. Não era justiça. Justiça era impossível. Mas era uma forma de penitência, uma tentativa de usar o dinheiro manchado do meu pai para limpar, ainda que minimamente, as feridas do passado. Minha relação com Sarah se tornou o pilar da minha vida. O segredo que poderia ter nos destruído, nos forjou em algo mais forte que o sangue. Ela era minha confidente, minha bússola moral, a única pessoa no mundo que conhecia o peso que eu carregava. Eu até comecei a me permitir uma vida pessoal. Conheci um homem, Daniel, um historiador que, ironicamente, se especializava nas complexas fundações das cidades americanas. Ele era gentil, paciente, o mais importante, não sabia nada sobre o sobrenome Sterling ou Winter. Com ele, pela primeira vez, eu era apenas Amanda. Eu acreditava que os fantasmas haviam sido apaziguados. Que o pacto com Julian, embora tenso, se manteria. Até que uma carta chegou. Não era uma ameaça. Não tinha a caligrafia elegante de Catherine ou a frieza de Julian. Era uma carta simples, de um homem comum, escrita em papel pautado. O remetente era de uma pequena cidade em Ohio. A carta era endereçada à Fundação, um pedido de informações genealógicas. Prezados senhores, dizia. Meu nome é Michael Collins. Tenho pesquisado a história da minha família e encontrei um beco sem saída com meu avô, Richard Collins, que teria desaparecido em Denver por volta de 1952. Qualquer informação, uma foto, um registro de emprego, qualquer coisa que a sua fundação possa ter em seus arquivos históricos sobre ele, seria de valor inestimável para minha família. Ele é o fantasma em nossa história, e eu só queria dar um rosto a ele. Eu li a carta 3 vezes. Minhas mãos tremiam. Michael Collins? Neto do verdadeiro Richard Collins. O homem que meu pai assassinou para roubar sua identidade. O primeiro dominó, cuja queda permitiu que toda a farsa da vida do meu pai existisse. Eu havia reparado o dano colateral dos Winter, mas havia me esquecido da vítima original. O legado esquecido. E agora, seu neto estava batendo à minha porta, não pedindo dinheiro ou vingança, mas algo muito mais puro e perigoso, a verdade. O pedido de Michael Collins me jogou de volta no abismo. O que eu faria? Ignorar a carta seria perpetuar o crime do meu pai, seria apagar a existência de Richard Collins para sempre. Mas responder significaria abrir uma caixa de Pandora que eu havia lutado tanto para manter fechada. Sarah foi pragmática. É terrível, Amanda, mas não é nossa luta. Ela disse, com a voz carregada de preocupação. Nós fizemos um pacto com Julian para garantir nossa paz. Desenterrar esse corpo, literalmente, pode violar o acordo. Julian nos mataria se achasse que estamos expondo a história. Nós consertamos o futuro. Não podemos reescrever o passado. Mas eu não conseguia concordar. Todas as noites,
Eu via o rosto do homem na foto antiga, o verdadeiro Richard Collins. Um jovem com um sorriso enigmático, cuja vida foi roubada e cuja memória foi apagada. Seu neto só queria um rosto para seu avô. Como eu poderia negar isso a ele? Tomei uma decisão. Eu me encontraria com Michael Collins. Não como Amanda Drummond Sterling, a guardiã de segredos, mas como uma pesquisadora da fundação. Eu lhe daria o que ele pedia, mas apenas o que ele pedia, um rosto, uma história, sem conectá-la ao monstro que meu pai se tornou. O encontro foi em um café simples. Michael era um homem de meia-idade, um professor de história com olhos gentis e um ar de cansaço. Ele não parecia em nada com meu pai. Ele era decente, comum. A decência que meu pai havia roubado de sua linhagem. Eu lhe entreguei um pequeno dossiê que preparei. Uma foto antiga de Richard Collins que encontrei nos arquivos da cidade. Registros de seu emprego na fazenda dos Winter. Detalhes de sua vida antes de 1952. Eu contei a ele que a investigação do desaparecimento na época foi inconclusiva, que a polícia suspeitava que ele simplesmente partiu para tentar uma vida melhor em outro lugar. A gratidão em seus olhos foi esmagadora. Você não tem ideia do que isso significa, ele disse, olhando para a foto do avô que nunca conheceu. Por toda a minha vida, ele foi apenas um nome, um buraco em nossa história. Agora ele é real. A culpa me consumiu. Eu lhe dei um rosto, mas escondi a verdade de sua morte. Eu estava, mais uma vez, participando da mentira do meu pai. Enquanto Michael se afastava, feliz com suas meias-verdades, eu vi, do outro lado da rua, o familiar carro preto. Julian Winter sabia. E eu sabia que havia cruzado uma linha. A ligação de Julian veio naquela mesma noite. Sua voz não era mais calma. Era gélida, cheia de uma fúria contida. Nosso acordo era sobre silêncio, Amanda. Silêncio absoluto. Die Center Phantasmus Viola os Termos. O que você acha que está fazendo? Ele é um professor de história procurando por seu avô. Ele não é uma ameaça, respondi, tentando manter a calma. Toda verdade é uma ameaça. Ele retrucou. Aquele homem, o neto do seu peão, é um fio solto. E eu não tolero fios soltos. Termine isso. Faça-o parar de procurar. Ou eu terminarei, e você não vai gostar do meu método. A ameaça estava de volta. Eu estava presa entre o direito de um homem à sua história e a promessa de violência de Julian. Sarah estava apavorada. You te avise, Amanda? Deixe isso para lá. A vida dele não vale a nossa. Mas eu não podia. Eu olhava para a foto de Richard Collins e via a origem de tudo. A paz que eu havia construído era uma farsa se fosse mantida às custas do esquecimento de sua vítima. A reparação da fundação era uma hipocrisia se eu não pudesse reparar o primeiro e maior dano. Eu precisava fazer uma escolha final. Não entre proteger um segredo ou expô-lo, mas entre a paz silenciosa construída sobre uma mentira, e a perigosa e incerta jornada em busca da verdadeira justiça. Eu percebi que meu pai e Julian tinham algo em comum. Ambos usavam o silêncio e o poder para controlar a narrativa. Eu não seria como eles. A verdadeira força não estava em esconder a verdade, mas em como você a utiliza. Passei uma semana trancada na biblioteca da fundação. Preparei 2 dossiês. O primeiro era para Michael Collins. Continha tudo. A confissão de Catherine, os registros que provavam que meu pai era Thomas Sterling, a história do assassinato e da troca de identidade. Era uma verdade brutal, que poderia destruir a imagem que ele acabará de construir de seu avô, mas era a sua verdade. Junto com o dossiê, criei um fundo fiduciário anônimo e substancial para a família Collins, a primeira e mais importante reparação de todas. Era o dinheiro da herança roubada,
finalmente voltando para seus legítimos herdeiros. O segundo dossiê era para Julian Winter. Não continha as provas dos crimes de sua família. Em vez disso, continha o dossiê completo que eu enviaria para Michael, junto com uma nota. A verdade sobre 1952 será revelada à família Collins. O nome dos Winter não será mencionado, contanto que nosso pacto de não agressão seja mantido. A paz deles será a sua. Mas se algo acontecer a mim, a Sarah, ou a qualquer membro da família Collins, o mundo não saberá apenas sobre o pacto dos Winter. Saberá sobre o assassinato de Richard Collins e o envolvimento de sua família no acobertamento. A escolha é sua. Era um xeque-mate. Eu dei a Michael sua história, protegendo-o do perigo dos Winter. E usei a mesma verdade para neutralizar Julian para sempre, não mais com uma ameaça de destruição mútua, mas com a certeza de que a verdade, uma vez libertada, não poderia mais ser controlada. Entreguei o dossiê a um Michael chocado e de coração partido. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas, em meio à sua dor, vi também um alívio. O fantasma finalmente tinha uma história completa. Julian Winter nunca mais me contatou. O carro preto desapareceu. O silêncio, pela primeira vez, não era pesado com ameaças, mas leve com a paz da resolução. Eu não sei o que Michael Collins fez com a verdade. Se ele a compartilhou com sua família ou a guardou para si. Essa era a história dele para contar, não a minha. O fundo de reparação foi aceito, e eu sabia que, de alguma forma, a balança da justiça havia sido minimamente reequilibrada. Hoje, a Fundação continua seu trabalho, mas com um novo propósito. Não apenas reparar os danos do passado, mas educar sobre como os segredos e o poder podem corromper gerações. Eu olho para a foto do homem que chamei de pai. Não vejo mais um herói ou um monstro. Vejo um homem trágico, um prisioneiro de suas próprias escolhas, que passou a vida fugindo de um único ato que definiu tudo. Um ato cuja consequência final coube a mim enfrentar. A herança secreta que ele me deixou não foi o dinheiro, nem o pacto, nem a verdade sobre sua identidade. Foi a responsabilidade de fazer a escolha que ele nunca teve coragem de fazer. Enfrentar o primeiro erro. Ao dar à família Collins sua história de volta, eu finalmente encontrei o fim da minha. O ciclo de mentiras foi quebrado. E o silêncio, agora, é apenas silêncio. A paz que eu tanto procurei não estava no esquecimento, mas na coragem de lembrar. E, finalmente, eu estava em paz. 10 anos se passaram. O tempo, que uma vez pareceu ser meu inimigo, um rio turvo me arrastando para um passado sombrio, agora se tornou meu amigo. Um fluxo gentil que me permitiu, finalmente, fincar raízes. A paz que se instalou em minha vida não foi a ausência de memória, mas a ausência de medo. A Fundação Drummond, sob o comando meu e de Sarah, tornou-se uma força de mudança transparente e respeitada. O projeto Reparação cresceu, e o nome Winter, antes sinônimo de poder e exploração, tornou-se associado a uma filantropia silenciosa e restauradora. Julian Winter cumpriu sua parte no acordo. Seu império, agora reduzido, opera dentro das linhas da decência. Nunca mais ouvi falar dele, e o carro preto nunca mais assombrou minhas ruas. O silêncio dele é a prova da nossa vitória. Michael Collins, o neto do verdadeiro Richard, usou os recursos que lhe fornecemos para criar uma fundação em nome de seu avô, oferecendo bolsas de estudo para jovens historiadores. Ele deu ao avô, não apenas um rosto, mas um legado de bondade e oportunidade. Todos os anos, trocamos cartões de Natal. Nenhuma palavra sobre o passado é dita. Não precisa. É um reconhecimento silencioso, uma ponte de respeito construída sobre as ruínas de uma grande dor. Minha vida pessoal, que por tanto tempo foi um terreno baldio, finalmente floresceu. Daniel,
O historiador que conheci durante minha busca tornou-se meu marido. Ele conhece a versão resumida da história, que meu pai viveu sob um nome falso por razões complicadas, mas ele nunca pressionou por mais detalhes. Ele entende que todos temos capítulos que lemos apenas para nós mesmos. Juntos, temos uma filha, Lúcia, de 7 anos. Ela tem os olhos azuis do avô que nunca conheceu, mas neles não há sombra alguma. Há apenas a luz brilhante da inocência. Sara também encontrou sua felicidade. Casou-se, teve um filho, e sua risada, que por tantos anos foi abafada pela tristeza da nossa casa, agora ecoa livremente. Nós duas, as irmãs Collins, unidas por um segredo terrível, nos tornamos a prova de que os laços de família podem ser reforjados na verdade, por mais dura que ela seja. Hoje, decidi fazer algo que não fazia há uma década. Subi ao sótão e abri o velho baú onde guardo a caixa de madeira escura. O cheiro de cedro e de tempo encheu o ar. Abri a caixa. Lá dentro, estavam as fotos, o testamento rasgado e o livro de couro preto dos Winter. Não eram mais objetos de medo. Eram artefatos de uma guerra vencida. Peguei a foto que começou tudo, a de Catherine e do homem que eu conheci como meu pai, sorrindo, cheios de planos perigosos. Olhei para o rosto dele, não com a raiva ou a dor de antes, mas com uma complexa compaixão. Ele foi um ladrão, um assassino, um mentiroso. Mas também foi o pai que me protegeu, que fugiu para nos manter a salvo, e que, em seu último ato, confiou em mim para desvendar a verdade que ele não teve coragem de enfrentar. Sua vida foi uma tragédia, uma teia de más escolhas da qual ele nunca conseguiu escapar. Eu peguei outra foto, uma que tirei na semana passada. Nela, estou eu, Sara, nossos maridos e nossos filhos, todos juntos no jardim da minha casa, sorrindo sob o sol. Uma imagem de paz, de uma felicidade simples e real. Com cuidado, coloquei esta nova foto dentro da caixa, sobre as imagens desbotadas do passado. Eu não estava apagando a história. Estava adicionando um novo capítulo a ela. Um capítulo que nós escrevemos. Fechei a caixa. O segredo não está mais embaixo do assoalho. Ele está aqui, integrado à minha história, mas não a define mais. O legado que herdei do meu pai não foi o de um pacto sombrio ou de uma fortuna manchada. Foi a lição de que o silêncio, quando usado para esconder a verdade, se torna uma prisão. E que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que temos a coragem de quebrar esse silêncio e escolher nosso próprio caminho. A herança da minha família, no fim, não era um segredo a ser guardado, mas uma história a ser superada. E eu, Amanda Collins, finalmente estou em paz, vivendo no jardim que floresceu sobre as cinzas do passado. O tempo passou. 15 anos desde que o último fantasma foi confrontado. 15 anos de uma paz construída não sobre o silêncio, mas sobre uma verdade complexa e assumida. Eu, Amanda Collins, vi minha filha, Lúcia, crescer livre do peso que marcou minha vida. Ela cresceu em uma casa onde o passado era uma lição, não uma assombração. Lúcia, agora com 22 anos, era uma jovem brilhante e cheia de compaixão, estudando Direito e História na universidade. Sempre soube, de forma geral, que a Fundação Drummond se dedicava a reparar injustiças históricas, como eu costumava dizer. Mas ela nunca soube a origem precisa, a ferida original que deu início a tudo. Eu e Sara prometemos a nós mesmas que lhe contaríamos quando ela estivesse pronta. Esse dia chegou de uma forma que eu não esperava. Ela chegou em casa certa noite, com os olhos brilhando de entusiasmo por um projeto da faculdade. Mãe, meu trabalho final é sobre justiça restaurativa. E eu decidi focar em um dos primeiros casos da Fundação, o Fundo Educacional para a Família Collins de Ohio. A história é fascinante. A história é fascinante.
A forma como a Fundação identificou uma linha familiar que foi vítima de uma fraude há décadas e decidiu intervir, é o exemplo perfeito do que quero fazer da vida. Mas há um buraco na história. Ninguém sabe exatamente qual foi a fraude original. Os registros são selados. Ela me olhou, esperando que eu preenchesse as lacunas com um sorriso orgulhoso. Meu coração parou por uma fração de segundo. O legado esquecido, a primeira reparação, agora era o objeto de estudo da minha filha. O rio da história estava desaguando em seu colo. Levei-a ao sótão. A luz poeirenta iluminava o caminho enquanto eu me dirigia ao velho baú. Abri a caixa de madeira escura. O cheiro de cedro e de tempo escapou, como um suspiro. Sua busca pela verdade, ela está no seu sangue, Lúcia, eu disse, minha voz calma. E para você entender o que a nossa família faz, você precisa entender de onde viemos. Não apenas da luz, mas também da escuridão. Por horas, eu contei a ela tudo. A história do avô que ela nunca conheceu, Thomas Sterling, que viveu e morreu como Richard Collins. Contei sobre o crime, a herança, o pacto dos Winter, minha busca e a escolha que precisei fazer. Mostrei-lhe as fotos, a carta rasgada, o livro de couro preto. Eu não escondi nada. Lúcia ouviu em silêncio, seus olhos azuis, os olhos dele, passando do choque à tristeza, e por fim, a uma profunda compreensão. Ela não viu apenas a história de um crime. Ela viu a história de um homem falho, de uma mulher forte, e de uma filha que tentou transformar a dor em propósito. Quando terminei, ela não chorou. Ela estendeu a mão e tocou o livro dos Winter. Então, todo o nosso trabalho, ela disse, pensativa. Não é apenas caridade. É uma dívida. Era uma dívida, corrigi suavemente. Mas nós a transformamos em uma missão. Uma dívida te prende ao passado. Uma missão te impulsiona para o futuro. É isso que eu quero que você herde, Lúcia. Não o segredo ou a culpa, mas a missão. Na semana seguinte, Lúcia apresentou seu trabalho na universidade. Ela não revelou os nomes ou os crimes. Em vez disso, ela falou sobre o poder transformador da verdade e da reparação. Falou sobre como uma família, marcada por um erro terrível, escolheu dedicar seu futuro a consertar as fraturas do passado, silenciosamente, uma vida de cada vez. Seu trabalho recebeu a maior nota da turma. Naquela noite, ela voltou ao sótão comigo. Abriu a caixa de madeira, olhou para a foto do seu avô ao lado da de Catherine, e depois para a foto da nossa família feliz. Então, ela adicionou algo novo à coleção. Uma cópia da sua tese, com o título Justiça Restaurativa, transformando dívidas históricas em legados de esperança. Agora, ela disse, com um sorriso, a história está completa. Ao fechar a tampa da caixa, eu soube que ela estava certa. O segredo que meu pai escondeu embaixo do assoalho havia, finalmente, encontrado a luz. Ele não era mais uma fonte de medo ou poder, mas de sabedoria. A herança da minha família não era mais um pacto de silêncio, mas uma conversa contínua entre gerações sobre como podemos ser melhores do que aqueles que vieram antes de nós. O ciclo não foi apenas quebrado. Ele foi transformado. E esse, eu percebi, era o verdadeiro fim da história. A paz, finalmente, não era apenas minha. Pertencia a todos nós.